Hoje eu quero falar um pouco sobre dê ouvidos ao seu próprio espírito, de você acreditar mais em você, acreditar mais na sua própria pessoa, em quem você é, não é? E eu acho que isso é muito especial, porque eu tenho dificuldade para ouvir pessoas, a pessoa tem dificuldade para ouvir pessoas, e, consequentemente, já tem dificuldade para ouvir a si próprio, ouvir o próprio espírito. Então, ela não acredita no seu próprio espírito. Talvez as aptidões, as vontades e os hábitos errados estão tão fortes, tão robustos dentro dela, que ela, embora tenha uma voz interior, essa percepção interior, ela não consegue se submeter a essa percepção interior, nem sequer parar para dar uma avaliada, para ver se é assim mesmo a coisa, né? Então, a importância de nós termos isso no coração. Eu peguei aqui o primeiro texto, que é o texto de Romanos. Não, desliguei não. Ou eu estou apertando o negócio errado, né? A luzinha está acendendo, Romanos 8, 14 a 17 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu já coloquei aqui o significado desses filhos aí, que é ruios, que inclusive nós temos aqui toda a primeira terça-feira do mês uma reunião com o pastor Hélio. Quem quiser vir, é uma bênção, gente, né? Ele faz online lá no Rio e a gente senta aqui e assiste a aula, muito especial. Terça-feira foi assim extraordinário, que o nome da aula, da escola, desse momento que eles estão passando para a gente, é ruios, que é maturidade, a escola de maturidade, né? Muito especial, e vocês estão perdendo algo muito bom para vocês uma vez por mês aí. Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ou seja, ruios, que são filhos maduros. Ruios são filhos maduros, pessoas que amadureceram. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Não diz que somente não diz que quem não é guiado não é filho. Diz que os que são guiados já são maduros. Então significa que tem filhos que não são guiados. Estão ainda numa fase de imaturidade. Não é? Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Está aí o que o Marcos acabou de falar, né? Somente nós podemos chamar ele de Pai. Isso é muito bom, né? E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito de que somos filhos de Deus, teknon. Aí você vê que quando Paulo fala sobre ser filho, você ser participante da família de Deus, ele diz que vocês nasceram dele, vocês têm a natureza de Deus, vocês são nascidos, podemos dizer assim, nascidos em casa, mas quando ele diz assim, na questão de ser dirigido pelo Espírito, ele não usa a palavra teknon, ele usa a palavra ruios, que é alguém que é maduro, é alguém que podemos dizer assim, e compreende essa parte de responsabilidade pessoal. Eu gosto de pensar como uma responsabilidade pessoal. Nós lemos aqui o capítulo 4, 17 de Efésios, num dos nossos cultos aí, não é? Entendendo esse ponto, sabe, que para mim lá está atestado de conduta, que agora vocês são novas criaturas, já não andam mais como andavam os gentios, na obscuridade do vosso entendimento, separados da vida de Deus, alheios à vida de Deus, e vocês não aprenderam assim de Jesus. Ou seja, quanto ao trato passado, saiam do controle da velha criatura, e lá, gente, despojai-vos da velha natureza. A palavra despojar lá é cortar. O sentido grego lá é cortar, é romper de uma vez, separar. Sabe quando o elástico está esticado, você chega com a tesoura e corta. Não tenho mais contato com isso. Eu preciso ter isso bem esclarecido no meu coração, para que eu possa discernir quando houver uma tentativa de aproximação, né? Então, diz, o próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, não é? E se somos filhos de novo teknon, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele nós sofremos, para com Ele também, com Ele sejamos glorificados. Então, eu peguei o restante do texto para nós entendermos que, quando fala de maturidade, de direção, não fala apenas de ser filhos. Não fala apenas de ser filhos, ou teknon, alguém que é nascido de Deus. Quando fala de direção, fala de alguém que amadureceu. Então, nós podemos pensar
naturalmente, vamos pensar naturalmente, como ser humano naturalmente, que o processo de Deus não é muito diferente do processo de um pai criando filhos. Não é muito diferente de um pai criando filhos. Que existe aquela fase onde o pai e os pais até dão risada quando o filho faz xixizinho na fralda. O irmão Ivanilson estava comentando com a irmã Neide, né, que a gente estava indo para o médico na sexta, e ele comentando que a Sarinha, quando ela está com o xixizinho, com a fraldinha cheia, ela não gosta de ficar. Então ela já chega falando, né? Que tem que mexer, tem que tirar, ela já chega falando. É engraçado ela falando. Mas imagine que se a Yasmin chegar com xixi, fizer xixi, e ela for falar para a Bruna, não acredito, Yasmin, que você voltou. Já vai ter um tratamento diferente, porque já cresceu um pouquinho. Agora você imagine, em vez de ser Yasmin, é a Karina com a... A irmã Célia vai cobri-la de vara. O que você está... Entendeu? Por quê? É natural esse pensamento, porque às vezes a gente diz, não, Deus fala de coisas do céu que eu não consigo entender. Está aí, é um processo natural. Quando Paulo está falando sobre ser filhos, fazer parte da família, essa palavra que ele usa é tecnon. Mas quando ele fala sobre ser dirigido, ele diz, porque tecnon é uma criancinha, nascido de, é alguém que faz parte da família, é gerado de, mas quando fala de maturidade, de amadurecimento, já são filhos maduros. São filhos mais elevados. Tem um texto de Lucas 15, sabe lá o filho pródigo? Filho pródigo, quando ele está falando com o pai, e o filho pediu a riqueza e tal, está usando a palavra ruios lá, que é alguém que sabe que possui e que vai e tal. E aí, quando ele volta, é o que eu não peguei no texto, mas quando ele volta, ele chega em casa, o irmão mais velho chega e começa a discutir com o pai. Ele diz, olha, eu estou aqui com o senhor e não tive, o senhor nunca me deu nada, e esse teu filho, ruios, que pegou o dinheiro, gastou tudo, toda a sua riqueza, e agora volta e o senhor faz festa. Sabe como o pai fala? Meu tecnon, ou seja, minha criancinha cabeçuda, isso tudo é seu. O pai não fala meu ruios, fala meu tecnon. Minha criancinha. Por que o pai fala minha criancinha? Porque aquele cara, aquele filho, ele acabou de confessar que ele não sabia que pertencia a ele tudo que o pai tinha. Então o pai chama ele de menino, criança. E quando a gente fala disso, cara, quando é que eu vou começar a amadurecer? Um dos principais pontos, eu quero ouvir o Espírito Santo, mas eu não consigo me ouvir. Eu quero ouvir o Espírito Santo, mas não consigo ouvir as pessoas. Quero andar sob a direção do Espírito Santo, cara, não consegue ouvir as pessoas. Salmo 32, 8. Deus diz, eu instruir-te-ei, guiar-te-ei, te ensinarei o caminho que você deve seguir, sobre a minha visão, sobre debaixo dos meus olhos, eu quero te dirigir. Porque o verso 9, porque eu não quero que você seja como uma mula, que tenha que carregar, que tenha que se colocar um cabresto. Não é? Então Deus quer dar essa direção, mas ele diz que a mula ela é levada por um cabresto. Ou pela lei, legalismo, só faz, Jesus diz, quando vocês fizerem somente o que foi mandado, ainda sois chamados de quê? Servos inúteis. Por quê? Porque só fez o que mandou. Puxa essa cadeira. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, cara, é preciso que eu descubra os padrões das coisas. Eu descubro os porquês das coisas. Isso é maturidade, gente. Pensar nos padrões, pensar nos porquês. Você vai se estressar menos. Se você entende os porquês, você se estressa menos. Você se desgasta menos. E isso é maturidade, isso é crescimento. O porquê disso, o porquê daquilo. Pastor, mas é muito ruim. Mas é ruim no primeiro momento, porque eu vou colocar minha mente para trabalhar, descobrindo os porquês. Existem padrões a serem seguidos em determinadas situações e do dia a dia, que se você compreender o padrão, você descansa porque é padrão. E é padrão. Senão você vai ficar dando voltas e reclamando e murmurando e questionando. E não é assim que muitas vezes a gente faz. Às vezes a gente está
questionando o calor, meu Deus, que calor, que mormaço. Aí de repente cai, aí você está andando na rua, saiu sem uma sombrinha, sem um guarda-chuva, e aí bem arrumado, e aí vem aquela chuva rápida, na sua cabeça. Não acredito! Cara, você acabou de reclamar lá atrás. Talvez na sua reclamação até tenha pedido, porque quando você reclama do excesso de calor, o que você está pedindo? Chuva! Aí a chuva vem. Você entendeu? Então é preciso que a gente comece a amadurecer a nossa consciência, a nossa mente, para nos ouvir, né? O caminho rumo à maturidade é o esperado por qualquer pai normal para os seus filhos. Faltou o para ali, mas para os seus filhos. Qualquer pai normal espera dos seus filhos ou dos seus filhos maturidade. Ninguém vai pensa, a criança cresce e chega num ponto para. O pai vai ficar preocupado. Esse menino ou é anão, né? Ou é anão, ou ele está com problema mental, algum problema físico ou mental, de crescimento. A glândula pituitária não está produzindo o crescimento físico dele, ou então os cérebros, os neurônios pararam de trabalhar. Preciso resolver isso. Então, qualquer pai espera dos teus filhos um crescimento. Existe uma qualidade de vida em Deus grandemente abençoada que só é vivida pelos maduros, gente. Não, mas não adianta eu me enganar. Não adianta. Não adianta eu me enganar. Eu preciso começar a construir um caminho sobre o qual eu começo a ver com quem eu estou andando. E talvez nisso forçar o meu crescimento. Forçar. Eu preciso restabelecer com quem eu estou andando. Quem são as pessoas que eu estou gastando o tempo da minha vida? Quem são as pessoas que estão sentando na roda da minha mesa? Quem está sentando na roda da minha mesa todos os dias? Toda semana, todo final de semana? Que tipo de assunto eu estou... Cara, porque é importante para o crescimento. É importante para o crescimento. Quais são as pessoas que eu mais dialogo? No meu dia a dia? Que tipo de assunto eu estou sempre permitindo que eu seja um dos veículos de repasse desse assunto, sabe? Uma torre de comunicação. O profeta diz, eu me colocarei na torre de vigia, eu me colocarei na torre de vigia, para passar uma informação, a informação vem, ele ia repassar essa informação, para quê? Para que eu seja um contato direto com Deus. Então a gente precisa às vezes medir isso, quem é que, pastor, mas agora tem que selecionar quem entra na sua casa? Sim, porque eu não ando recebendo todo mundo na minha casa. Eu me lembro do pastor Zoltan, que ele convidou um abençoado para a casa dele, que aparentemente era muito importante, mas ele já não gostava, já não era, ele diz ele que já tinha uma testificação no coração, que aquela pessoa não era muito, assim, muito crente. Mas aí ele veio fazer um trabalho na igreja e foi para a casa dele. Ele disse que enquanto ele estava conversando aqui com o irmão, ele estava sentado e como ele usa óculos, então não dá e o óculos dele parece que estava com o óculos um pouco escuro, o pastor, né? Aí ele sentado, aí a filha dele passava para lá e para cá, aí disse que os olhos do abençoado só. O tempo inteiro. Ele disse assim, nunca mais ele entra na minha casa. Nunca mais ele entra na minha casa. Ele disse, me deixou, eu fiquei desconfortável, porque me deu vontade de pedir para ele, por favor, porta da rua, serventia da casa. Não é? Então, é todo mundo, não é todo mundo que deve participar da sua casa, não, principalmente se você espera crescer, né? Existe uma qualidade de vida que só é vivida pelos maduros. Gálatas 4, do 1 ao 2, olha o que Paulo diz aí para os Gálatas. Ele está falando a respeito da lei, mas isso cabe para a gente entender isso. Olha, eu digo, porém, que durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, enquanto ele é menino, enquanto ele é criança, em nada é diferente do escravo, mesmo sendo dono de tudo. Em nada é diferente do escravo. Ele continua sendo tratado como uma criança. E uma criança só tem o que uma criança pode ter. Uma criança só usufrui do que uma criança pode usufruir, não é? Mas está debaixo da tutela de curadores até o tempo pré-determinado por Deus. Você entende que é um tempo que Deus delimita, aqui amadureceu, vai fluir agora? Uma liberdade que Deus dá. Então, do contrário, vai ficar sempre galgando ali. Cara, naquela coisinha pequena, andando de bicicleta de 3 rodinhas, na traseira. Andando de bicicleta de 3 rodinhas.
E aí tem aquela criança que não quer mais ser aquela criança, não quer mais ser chamada de criança, ele arranca as 3 rodinhas, vai tomar uns tombos, mas eu vou aprender a me equilibrar, andar no fluir do Espírito. E no nosso caso, essa criança que tira as rodinhas, sabe quem é? Somos nós que começamos a mudar com quem nós andamos. O assunto, medir que tipo de assunto. Cara, vamos mudar o assunto? Vamos parar, eu tenho falado muito isso aqui, eu acho que isso tem sido muito, muito importante para a gente, gente. Toma cuidado com essa questão de pessoas que aparentemente são relevantes na sua vida, mas que te dão direções e conselhos para o inferno. Te dão direções e conselhos que só te puxam para baixo. Só relembram a sua história de fracasso. Pessoas que do passado, que, sabe, que da infância, que você não era cristão, fazia tudo errado, que vem e conta, nossa, você lembra daquela vez que a gente apedrejou o vizinho? Você lembra daquela... Para, pelo amor de Deus. Vai para frente. Segue viagem, Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para adiante. Sigo para adiante, vou avante. Tem coisa que é errado, pastor, falar disso. Não, não é errado, porque nós temos os nossos familiares, temos família, temos amigos. Eu falo a gente tomar cuidado, para a gente não cultivar isso, gente, não virar uma cultura, sabe? Uma cultura de saudosismo do passado. Aquela cultura onde você começa a trazer e dizer, nossa, aí você começa então a ficar medindo. Ai, que tempo bom. Ai, que tempo. Para. Pelo amor de Deus, né? A contaminação no coração deixa os filhos de Deus fracos e vulneráveis. Um coração contaminado deixa os filhos de Deus fracos e vulneráveis, hipersensíveis, né? Veja Romanos 8:1, Paulo diz, agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Já não existe nenhuma condenação. Onde é que atua a condenação? Claro que é no coração, gente. Claro que é no coração. Eu preciso descontaminar. E vou falar, pastor, quando a gente fala do coração, porque... embora não possa... Gente, a nova criatura não pode ser misturado, mas pode ser ofuscado. Direções e bênçãos podem ser ofuscadas. Direções e bênçãos. E sabe uma das coisas que o inferno tem trabalhado hoje muito na cabeça dos filhos de Deus? A falsa prosperidade desse mundo. A falsa, aquele escape rápido. Esses dias eu estava conversando com um irmão, eu não sei se é irmão, mas eu vou chamar de irmão. Paulo disse, a ninguém mais vemos pelos olhos da carne, eu vou olhar espiritualmente. Eu estava conversando com ele, e ele falou, né, que agora a igreja não estava fluindo bem, aí ele foi lá, fez um curso de coach, lá no Paraná, sei lá, em Curitiba, com um professor que veio dos Estados Unidos, e agora está com um canal lá, pastor, coach, não sei o quê, teólogo, uma lista deste tamanho, até começar o texto, já tem umas 3 páginas só da apresentação dele. Eu digo, meu Deus. Aí, por curiosidade, eu olhei o canal dele, as participações. As participações como pastor tinham 58, aí como coach tem 30. Não mudou nada, é só aquela coisa da cabeça, aquela fala, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso inventar alguma coisa, a prosperidade desse mundo, porque parece que a prosperidade de Deus está demorando, então eu preciso olhar e fazer o que as pessoas estão fazendo. Cara, Deus trata com você, a Bíblia diz que Ele te conhece pelo nome, cada um de nós, o teu nome é que pessoalmente com você, não tente trazer nada de fora, porque Ele não vai acrescentar à sua vida nada. Né? Qual o antídoto para a condenação? A aplicação da vida de Deus que você recebeu pelo Espírito Santo sobre qualquer semente do pecado. A importância de termos isso, essa clareza. Que tipo de antídoto? Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas eu preciso me utilizar do antídoto para o pecado, não é? E o antídoto para o pecado é a vida que nós recebemos. A vida que nós recebemos. Ele fala aqui no verso 2, porque a lei do Espírito de vida, presta atenção, a lei do Espírito de vida, o judeu sai de debaixo da lei que foi dada a Moisés, nós saímos de debaixo da lei da nossa própria consciência,
não é? A lei de Moisés não foi para nós, foi para os judeus. Mas nós tínhamos a lei da nossa própria consciência. Saímos debaixo da lei da nossa própria consciência. E não ficamos sem lei. Temos a lei do Espírito de vida. Então, qual é o antídoto para eu não entrar em condenação? É a aplicação da vida que vem pelo Espírito em mim. Eu aplico a vida aonde, pastor? Na semente, antes da semente estourar, na manifestação daquilo que vai contaminar o meu espírito, contaminar a minha mente, me deixar vulnerável e enfraquecido. Eu peguei aqui, esse pequeno texto. Olha o que Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Significa que pode acontecer um momento em que eu me ire. Ajudei, Rodrigo, alguém está passando aí? Um momento que eu me ire, mas olha o que ele diz. Olha, eu separei aqui. Irai-vos, semente. Irai-vos é uma semente. Até que essa semente encontre uma atitude, encontre uma resposta em mim, ou seja, uma atitude concernente à ira, ela é apenas uma semente. Eu posso impedi-la de brotar. Eu posso impedi-la de germinar alguma coisa. Então, se eu a impeço, como eu a impeço? Projetando vida. Eu tenho a vida do Espírito. Então, eu libero vida sobre a atitude que eu deveria projetar como resposta a essa semente. Isso vai produzir justiça. Alguém pergunta: pastor, como é que se produz fruto de justiça? Está aí. Você ia falhar? O inferno está tentando fazer você falhar? Haja de acordo com a palavra de Deus. O resultado dessa atitude é prática da justiça. Ou isso vai lhe trazer frutos. Pastor, a vontade foi de arrancar o pescoço, mas eu disse: eu te perdoo, eu te amo. Agiu segundo a palavra, você produziu frutos de justiça. Então, irai-vos, semente, é uma semente. O diabo vai querer colocar isso no teu coração, uma circunstância. Se você colocar para fora, você vai pecar. Então, ao invés disso, projete vida, e isso vai produzir justiça. A palavra, pequeis, irai, mas não pequeis. Pequeis é o fruto da ira. Se eu, ao invés de projetar vida, eu dar vazão à ira, o resultado é que eu vou pecar. O que é pecado? Fruto. Qual é o salário do pecado? A morte. E aí eu não entendo, às vezes, que as pessoas parecem que, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, a Bíblia não está escrito lá: eis o Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo. Não, a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. É presente. É quando eu apresento. É agora. É nesse momento. É por meio da minha caminhada de fé e meu relacionamento com Ele. O pecado continua tendo como salário a morte. Continua tendo. Pastor, mas a morte espiritual... Gente, morrer espiritualmente, você sabe que tem muita gente que aparentemente não tem nenhum dano externo e vai para o inferno. Assim como tem muita gente que tem muitos danos externos e vai para o inferno. Quando a Bíblia fala de morte, ela não fala apenas de uma morte espiritual, uma morte, uma separação de Deus. E essa é a que alimenta a nossa esperança, porque se você é nascido de Deus, se você é filho de Deus, você vai para a glória junto com Ele, amém? Só que esse é o grande problema, porque no final a igreja será juntada e colocada diante de Deus e será julgada pelo que fez através do corpo. Os frutos, que tipo de frutos eu produzi? A Bíblia diz que a inclinação da carne é para a morte, a inclinação do espírito é para a vida. O penhor da carne produz morte, o penhor do espírito produz vida. Então eu preciso fluir como uma realidade constante, sabe? Entender que o fruto, quando eu permito que uma ira, que um sentimento, que uma vontade que apenas nasceu na minha mente, um pensamento nasceu na minha cabeça, há um pensamento errado, uma vontade que nasceu no meu coração errada, uma atitude que está brotando, e aplique vida sobre ela, não permita que ela ganhe força, porque senão vem o salário disso é morte. Aí tem morte de casamento, quantos casamentos foram destruídos, porque foi dado vazão, quantos filhos perdidos estão nas drogas, porque os pais não fizeram o que tinha que ser feito, e sabiam o que tinha que ser feito, porque se Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, eu sei o que eu tenho que fazer. Só recebe salário quem está trabalhando de fato.
Só recebe salário quem está trabalhando de fato. Então não é que eu não sabia. Paulo diz assim, o gentio que não tem lei, a lei que rege o seu coração servirá de lei para ele. Que a lei da sua consciência servirá de lei para ele. Então ele diz, tem uma lei da consciência. Existe uma lei dentro do homem que diz que está errado. Embora ele não tenha, no caso daquele que não tem Deus, não tinha vida para projetar sobre isso, mas sabe que está errado. Efésios 4, 31 e 32 dizem que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Eu gosto da tradução da acho que é a RC, que diz assim, longe de vocês, ou é RA mesmo, longe de vocês, qualquer amargura, ira, indignação, gritaria, porque longe. Eu disse, no grego, quando você pega a explicação da palavra longe, é tipo assim, atire para longe de você, não deixe perto de você. Porque se você atira para longe de você, não deixa perto de você, o diabo não vai usar. O inferno não vai usar. Ira, gritaria, indignação, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Eu até peguei, cadê? Olha só para vocês, vou ler rápido aqui para vocês, só para vocês não perderem. Amargura significa tristeza amarga, extrema maldade, raiz amarga que produz fruto amargo, ódio. Cólera, paixão, raiva, fúria, fervor de forma imediata e logo se acalma, abrasando, ou seja, contaminando um ambiente e depois deixando esse ambiente destruído. Ira, raiva, disposição natural de mau humor ou mau caráter, agitação da alma. Olha só, impulsividade, vingança, é ira, disposição natural de mau humor, certo? Longe disso, blasfêmia, difamação contra o bom nome de alguém, discurso ímpio, irrepreensível. Cara, põe isso para longe de vocês. Malícia é maldade, depravação, que não se envergonha de quebrar a lei. Pessoas que não estão nem aí. E ele está falando dos filhos de Deus. Pessoas que não estão nem aí com quebrar a lei, com desobediência, com fazer o que era para não ser feito. Elas nem se importam. Paulo não está falando com o mundo, gente, porque o mundo faz errado e não se importa mesmo, porque eles não têm o grito na consciência de que, cara, é pecado isso, é pecado aquilo. Não, a Bíblia diz que o ímpio, o provérbio diz que o ímpio se alegra com os seus erros, ele não consegue dormir em paz se ele não cometer uma impiedade. Mas um filho de Deus, ele disse, longe de vocês, pega isso e joga para longe de vocês. Mas ele continua, ele fecha dizendo, cadê? Pelo contrário, ao contrário, o verso 31, né? Verso 31, que não haja no meio de vocês tal e maldade. Pelo contrário, ao invés disso, o que é que vocês fazem? Apliquem bondade, compassividade, perdão. Apliquem vida sobre isso. Pastor, mas eu me irei, libere vida. Você tem vida para liberar. A lei do Espírito de vida está em você. A lei do Espírito de vida está em você. A palavra vida lá é zoe, não é bios, é zoe, é zoe, é zoe. Libere vida, declare vida. Pastor, mas eu me enchei, libere vida. No momento em que você perdoa, você recebe o refrigério da vida que vem sobre a tua vida. Os seus pecados já foram julgados e você foi condenado à morte por causa deles. E essa morte aconteceu na cruz. É preciso dessa consciência. É o velho homem lutando. Não, é a nova vida em execução. Você já foi condenado em Cristo Jesus, foi julgado, foi condenado, e você morreu, e a sua vida está escondida em Cristo. Acabou. Eu posso agora. Paulo disse, faça morrer os sintomas da velha natureza. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Olha o que Paulo está falando. Se a morte reinou pela ofensa por meio de um só, gente, se a morte reinou pela ofensa, veja essa primeira parte do verso, aqui ó. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, a ofensa de um, quando o homem ofende a Deus, porque o pecado não é contra o inferno, gente. Nós tínhamos uma dívida com Deus, ninguém tinha dívida com Satanás. Nós tínhamos uma dívida com Deus, e uma sociedade com o inferno. A dívida era com Deus. A ofensa, ali, ó, que ele diz, ó, a morte reinou pela ofensa.
quando Deus foi ofendido com o erro de Adão, a morte tomou o controle. Agora, ele diz assim, a morte reinou pela ofensa. Como na língua grega, na tradução, é difícil de entender, de colocar alguns versos para se entender, aí ele continua dizendo, de um e por meio de um só. Aqui, a morte reinou pela ofensa, é contra Deus. De um e por meio de um só. Ele está falando, a morte reinou pela ofensa, que é uma ofensa contra Deus, e por meio de um homem, isso é espalhado para toda a humanidade. Ou seja, Adão continua gerando homens segundo a sua natureza. Ele ofende a Deus, quando ele desobedece a Deus, e agora essa ofensa ganha vida dentro dele, e ele se projeta para outros homens. Porque o que isso traz para nós? Que, embora nós tenhamos a nova vida, embora nós sejamos novas criaturas, quando a gente, ao invés de projetar a vida, alimentamos deliberadamente, permitimos que os nossos erros se propaguem dentro de nós, eles não ficam presos dentro de nós, eles liberam isso, eles espalham-se pela família, espalham-se pela casa, e nós vemos filhos de cristãos, nós vemos vida financeira de cristãos, nós vemos a saúde de cristãos, que deveriam funcionar de uma forma eficaz e poderosa, mas estão totalmente destruídas por causa dessa propagação das consequências do pecado, porque o salário do pecado não traz outra coisa senão morte, senão destruição de saúde, destruição de bem-estar, destruição financeira, destruição de relacionamentos, tudo. Onde a morte se espalha, gente, o buraco fica, não é? Então Paulo disse, longe de vocês, longe, 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 vocês agora morreram, a vossa vida está escondida em Cristo, não se permitam mais ser governados por esses sentimentos, não é? Aquele que se assentou no trono para julgar, veio habitar dentro de você para te ajudar a não entrar mais em condenação. Não entrar mais em condenação. O filho maduro julga-se através do Espírito Santo. Pastor, mas eu agora erro e não me sinto mais condenado. Como é? Você erra e não se sente mais condenado? Se corrigiu o erro. Se corrigiu o erro. Aquele que erra e permanece no erro e não se sente mais condenado está com a consciência cauterizada. Está com a consciência cauterizada. Porque condenação tem a ver com julgamento. Julgamento tem a ver com chegar na presença de um juiz. Quem condena é um juiz. Vou repetir. Quem condena é um juiz. Condenação tem a ver com julgamento. Julgamento tem a ver com a presença de um juiz. Alguém que se assenta em um lugar e condena. Então, quando Paulo diz não há mais nenhuma condenação, não é Satanás que condena. Quem condena, quem condenou o pecado na carne foi Deus. Foi Deus que condenou, e não o diabo. Então agora, ele veio habitar dentro dos filhos de Deus, para que o próprio homem se julgue. Somos nós agora que resolvemos o problema. Está aqui, olha o que Paulo diz, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu agora é que sei que não está certo, e eu tomo uma decisão para que eu não seja levado para um juiz, para que eu não seja levado agora para alguém para julgar minha vida. Porque sim, eu posso estar debaixo de uma condenação, por não resolver o problema. Jesus diz assim, será que não tem entre vocês alguém sábio que possa pegar a causa de vocês e julgar no meio de vocês, ao invés de vocês irem ser julgados pelo ímpio? Então sou eu que devo resolver aqui dentro. Eu tenho agora a percepção do Espírito. Cara, por que eu seria condenado por uma mágoa, um sentimento ruim? Porque eu deixo alguém me julgar. Se nós lermos 2 Coríntios, 1 Coríntios, sabe o que a Bíblia vai dizer? Porque quando vocês são julgados, significa que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas o verso continua dizendo, quando vocês são julgados para não serem condenados com o mundo. Então significa que se eu não julgo a minha própria causa, se eu não resolvo, eu serei julgado por Deus. E esse é o grande problema. Porque se eu não, julgado por Deus para não ser condenado com o mundo, se eu não resolvo aqui dentro, eu me magoei com o Tiago, ou o Tiago me magoou, ou vice-versa, e eu não resolvo logo, eu próprio não me julgo, peraí, está errado, cara, não posso ter essa discórdia com o Tiago. Tiago, me perdoe, cara.
Mas aí eu alimento isso, ao invés de fazer isso, eu me distancio do Tiago, alimento isso. Isso vai produzir alguma coisa. Isso vai produzir algo ruim, que não saudável. E eu fico retido. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Não, a palavra resiste lá, põe a mão no peito, não deixa passar. E aí eu fico lutando em outras coisas, quero uma solução de Deus, estou fazendo orações, estou pedindo a Deus e nada acontece. Aí você é o diabo que está com o pé na estrada. Que diabo? O diabo é Adailton. Porque eu, ao invés de me julgar, eu deixei Deus julgar a causa. Ao invés de me julgar, eu entro no julgamento de Deus. Diz, quando somos julgados por Deus, é para não sermos condenados com o mundo. Então, quer dizer, Deus permite que passemos ou produz isso para nós. Olha, vamos para frente aqui, ó. Deixa eu pegar aqui olha aí, ó. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim vai acontecer com vocês. Mas quando vocês estiverem orando, se tiver alguma coisa, se você, Adailton, tem alguma coisa contra o Tiago, resolve. Para que o Pai também perdoe. Ele não está dizendo que é Deus que me julga pelo que eu tenho contra o Tiago. Mas se eu não resolver, vai cair na mão de quem? De Deus. Vai cair na mão dele. Aí o que é que eu estou querendo? Estou esperando receber alguma coisa do Senhor. Estou esperando a montanha se mover. Você sabe quantas centenas de milhares de cristãos morreram por uma doença no hospital porque não liberaram o perdão? Porque não ouviram a si mesmo? Porque não deram ouvido ao próprio Espírito? Você sabe quantas centenas de milhares de cristãos não prosperaram, foram mandados embora de empresas porque não ouviram a si mesmo? Perderam emprego, perderam empresas, perderam famílias, perderam casamento porque não se perdoaram, porque deixaram para ser julgados por Deus? Porque o julgamento por Deus é para não ir para o inferno. Mas o julgamento que eu mesmo promovo dentro de mim agora, através do Espírito Santo, é para que eu ande em prosperidade nessa terra. É a minha escolha. Não, pastor, mas eu ando magoado, que as pessoas magoam mesmo, eu falo mal da justiça, eu falo mal. Toma cuidado. Porque vai chegar um momento em que seremos julgados por Deus. Não para ir para o inferno. Então, isso significa que ainda continua sendo morte o salário do pecado. Ainda continua sendo morte. Eu preciso ouvir mais o meu coração, eu preciso ouvir mais aqui, respostas rápidas, crescimento iminente. Se eu dou uma resposta rápida, ouvir o meu coração, para e resolve. Está saindo de casa, está sentindo que a esposa, o marido não está bem, ou a esposa não está bem, para logo, retorna. Dá uma ligadinha, telefone, zap está aí. Para resolver imediato, cara. Vai deixar ir para a rua, o inferno ganhar campo, endurecer o ovo, porque ovo cozido demais, gente, gruda na casca. É verdade, não é? Não é não, pastor? Já tentou descascar um ovo que passa do ponto? Cara, gruda na casca, você perde todo. Entra na unha, isso aí. Meu Deus. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, o qual examina o mais profundo do seu ser. O que pode ofuscar essa comunicação? A inclinação para a carne, que gera morte, né? Portanto, eu lhes digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será. Está aí, o verso que nós acabamos de passar, né? Mas se vocês não perdoam, também o vosso Pai não vai perdoar os seus pecados. Aí diz, vai, pastor, mas Deus me perdoou de tudo. Jesus me perdoou de tudo. E te garante o céu, mas não te garante uma vida plena aqui, se nós não ouvirmos o nosso interior. Ofensas, paraptomia, eu peguei aí, aqui, não perdoar os pecados. A palavra pecado é interessante, gente, que não é hamartia, porque Jesus leva o pecado do mundo, mas leva, né? A palavra ofensa aí, é paraptoma, cair do lado do próximo, ou próximo a algo, deslize, desvio da verdade, justiça, e por fim, pecado ou delito. Mas ele disse, ofensa não é exatamente o pecado que leva o homem a uma separação de Deus, mas é um pecado que leva o homem a não ouvir direções de Deus, a não usufruir de um fluir de Deus na sua vida. Processo de santificação, gente, não é para que você não vá para o céu, é para que você separe, seja exclusivo de Deus nessa terra. Nós nascemos e fomos criados para isso. Enquanto oramos, Ele fala.
Mateus 6,6, quando entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E seu pai que te vê no secreto, ele te dará a recompensa. Diga graças a Deus por isso. Dá uma salva de palmas para Jesus.